Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz e justiça do reino. Você estará participando dessa oitava aula, né, da Escola de Fundamento, de um conhecimento que Deus está derramando sobre a igreja nesse tempo. E por que nesse tempo? Em outros tempos, isso não existia, sempre esteve na Bíblia, amados. Mas, agora, pela multiforme sabedoria de Deus, aquilo que estava em oculto lá atrás, agora está revelado para a igreja, amém? Então, Cristo está revelado à igreja. Então, estamos hoje transmitindo, e você com toda certeza adiante, ou depois vai estar ouvindo, ou participando desse momento. Você também pode pegar esse link dessa aula e enviar para outras pessoas, amém? Amados, somos do Ministério Apostólico e Profético. O que isso significa? Isso significa Efésios 2:20, Se você for ver lá em Efésios 2:20, está dizendo o quê? Fundamentado. Quem é que deve estar fundamentado? A igreja de Jesus, amém? A igreja de Jesus, isso, por quê? Porque a igreja sempre será de Jesus, amados. Por mais que qualquer um de nós estejamos à frente de uma obra, ele sempre será o Senhor, ele sempre será o cabeça, ele sempre será aquele que irá, de fato, legitimar a igreja, amém? Então, os ministérios apostólicos e proféticos são os ministérios responsáveis de trazer a igreja para este fundamento, para essa pedra angular ao qual é chamado Cristo. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, nesta revelação que todos nós precisamos caminhar. Todos nós precisamos. Não, isso aqui tá bom aqui. E aí, então todos nós precisamos caminhar. Amém? E aí você, com toda certeza, precisa estar debaixo desse fundamento. Você precisa caminhar. Quando é que a sua vida ela estará 100% consolidada? Quando ela estiver fundamentada em Cristo. Quando a sua vida estará 100% alinhada? Quando você estiver nesse fundamento. Porque quando você estiver no fundamento, sua vida. E a gente sabe que esse alinhamento é necessário, amados. Porque o que é um alinhamento? É trazer para uma verdade, e essa verdade ela tem que ser plena. Nós estamos em tempos sombrios, a terra está sob tempos sombrios, o Brasil está sobre tempos estranhos, vamos dizer assim. Tiramos agora há pouco para decretar sobre essa nação, o que tem ocorrido nesses últimos dias no Brasil, em vários estados, nas escolas. Então, você está vendo que algo está se movendo no reino do Espírito e está influenciando nesta geração. Você está vendo que jovens estão sendo tomados por um pensamento, por uma ideia, por uma ideologia, e isso está levando eles a cometerem crimes, a cometerem assassinatos, a tirar a vida de outro, a derramar sangue. E nós, enquanto igreja, nós não podemos ficar isentos disso. Nós não podemos estar, levantando neste momento qualquer coisa desassociado a uma guerra que é visível. E esta guerra, aliás, essa guerra que não é visível, e essa guerra que não é visível, amados, nós precisamos nos posicionar. Então, como torre de intercessão, em qualquer estado que você tiver, você precisa levantar uma oração, uma intercessão, um clamor, para que esta ingerência maligna que está sobre a nação brasileira, ela caia por terra. Sabemos que Satanás, que as trevas, eles caminham por princípio, sim. E existe uma legalidade neste tempo para que haja uma regência sobre a nação brasileira. E esta legalidade está justamente porque foi dado autoridade a esses espíritos. Então, se o Brasil tem uma autoridade, se essa autoridade entrega às trevas, entrega ao inferno o livre acesso a esta nação, então eles estão agindo por legalidade. Mas,
Quando a igreja entende que ela é a autoridade máxima na terra, quando a igreja entende que ela é a autoridade máxima em uma nação, então a igreja se posicionando naquilo que ela é, porque uma parte da igreja não entende isso, ela abre os jornais, ela vê todo tudo isso que está ocorrendo e diz: Jesus, misericórdia, o que é isso? É o fim do mundo. Mas não tem uma ação. E nós precisamos entender que a nossa ação como igreja é nos levantar como um muro de proteção para os nossos jovens, para essa geração. E o primeiro muro de intercessão o primeiro muro a se levantar de proteção é a intercessão, é o clamor. O segundo muro, que trabalha juntamente com o primeiro, é você conscientizar o seu filho dentro de casa. É você trabalhar firme por uma conscientização no seu filho dentro de casa. Então, isso tem acontecido nesses últimos dias, lamentável, e provavelmente aconteça, mas nós precisamos orar para que quebre essa ingerência. Na mente desses jovens, desses adolescentes, há algum tempo, porque vem pela Netflix, vem pelas esses streams aí, que vem trazendo, entendeu, uma ideia de música, uma ideia de filme, uma ideia de séries, e aí a pessoa ela vai perdendo o quê? A noção da realidade. Né? Tem um filme aí chamado Wandinha, onde a garota é calculista, não tem sentimentos, não tem amor, e aí ela começa a agir de um terror. E aí você vê esse espírito liberado por este filme, um dos filmes, agindo na vida das crianças, sem amor, sem temor, sem qualquer tipo de sentimento. E as crianças estão levando faca, estão levando, entendeu, coisas cortantes e tirando a vida das outras pessoas, como a Wandinha faz, nesse filme ou nessa série, sei lá, entendeu? Então, muito importante, você pai, você mãe, observar. Você pai, você mãe, é você o responsável do resultado do seu filho na escola. O que os seus filhos produzem na escola é fruto da sua casa, é fruto da sua família. Então, a partir de hoje, começa a se posicionar, porque estamos numa guerra espiritual, numa guerra cultural, numa guerra de ideologia. E se você não se posicionar, os teus filhos com toda certeza vão entrar nessa cilada de Satanás. Mas esse engodo cai em nome de Jesus nessa semana, que as torres de intercessão em todo o Brasil têm se levantado nesta direção. Satanás não vai vencer. Amém? Você que já está acompanhando do outro lado, louvado a Deus pela sua vida, né? Você amado, pastora Adelana já está aí, Eduardo já está aí. Hoje nós estamos na 8ª aula e vamos dar continuidade. Estamos aqui, né, na casa paterna em Belo Horizonte, e você também vai ser abençoado deste outro lado, ok? Queridos, paramos ali em Gênesis capítulo 12, livro de Gênesis capítulo 12, quando Deus faz a promessa a Abrão, né? Nesse momento ele é Abrão, e Deus faz uma promessa para ele, só que antes da promessa, Deus ele traz sobre Abrão o quê? Uma direção, um decreto, porque o nosso Deus é um Deus de alinhamento, amém? Você pode escrever aí, o nosso Deus é um Deus de alinhamento. Quando Deus vai levantar a igreja para um nível maior, Ele vai alinhar. Quando Deus vai levantar a sua família para um nível maior, Ele vai precisar. Quando Deus vai levantar, entendeu? Tudo que Deus vai subir de nível, Deus precisa tratar primeiramente. Deus precisa trabalhar primeiramente, né? E aí você vê que Deus deseja levantar, Deus, ele deseja levantar Abrão, que depois se torna Abraão, sim, mas na verdade o grande propósito de Deus, amados, não é levantar somente Abrão, ou fazer dele Abraão, mas o grande propósito de Deus é levantar uma nova cultura na terra. Uma nova, quando eu digo, é estabelecer a cultura do reino de Deus na terra, aquela cultura quando Deus estabeleceu Adão e Eva. Então, entenda, quando Deus levantar você, quando Deus levantar a sua família, quando Deus levantar o seu ministério,
não é que Deus está promovendo unicamente você, unicamente a sua família, unicamente o seu ministério. Não. Deus está levantando você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, porque Ele quer o que? Estabelecer o reino dele nesta terra. Deus vai abençoar a sua vida para que você se torne o instrumento de Deus na terra. Deus vai abençoar a sua família para que você se torne instrumento, a sua família, a sua casa se torne instrumento dele na terra. E esse instrumento, ou abençoar a terra, é você manifestar esta cultura, é você manifestar essa vida. Então entenda, quando Deus fala com Abrão, e já tinha falado, ou já tinha sinalizado talvez ao pai de Abrão, porque o pai dele, como nós vimos, estava com a intenção, olha só, ele tinha a intenção, amados, mas o propósito não se cumpre com intenção. Então, o pai de Abrão tinha uma boa intenção de sair de uma terra promíscua, uma terra de vários deuses, para ir para Canaã. Mas ele morre ali. Então, ele tinha a intenção, ele tinha a boa intenção. Mas a boa intenção não serve para Deus, amados. O que serve para Deus é a intenção dele, é a vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, a sua intenção, eu tenho uma boa intenção, tire. Caminhe na boa, na perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque aí você não se frustra, não frustra outros e nem tenta enganar a Deus. Você entende? Porque as nossas intenções, elas podem falhar. Se você caminha na tua intenção, no teu querer, você vai falhar. Porque nós, por nós mesmos, não temos forças, amados. Mas somente em Deus nós temos a força. E somente pelo Espírito de Deus nós temos a força. E para ter, ou para se mover no Espírito de Deus, Ele não vai conceder o Espírito dele para a gente fazer as nossas vontades, para a gente viver os nossos quereres, para a gente viver o nosso propósito. Ele vai lançar, Ele vai liberar, Ele vai derramar da porção do Espírito dele sobre a tua vida, para que você viva a vontade dele, para que você cumpra o propósito dele. E isso é um fato, amém? Vamos avançar, que na verdade eu preciso fazer essa introdução. Então, Deus fala a Abrão, olha só, sai da tua terra, versículo 1, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? E, versículo 2, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, né? Então você vê que quando Deus levanta, ou começa a levantar Abrão, a primeira coisa que Deus fala é assim, ó, rompe. Rompe. Você quer me servir? Rompe. Você quer me amar? Rompe. Você quer viver meus propósitos? Rompe. A primeira coisa que Deus disse a Abrão, rompa com este nível, rompa com esta cultura, rompa com esse entendimento, rompa com tudo isso, porque eu vou fazer de ti coisa nova. Eu vou fazer da tua casa coisa nova. Eu vou fazer da tua família coisa nova. Mas é necessário tu romper com essas estruturas que prendem ao estilo de vida que teu avô viveu e fracassou, que teu pai viveu e fracassou, e se você continuar vivendo esse estilo de vida, você vai fracassar. Então eu vou fazer coisa nova de ti, mas é necessário você mudar os teus pensamentos, mudar tudo e você viver uma nova cultura. Eu vou te levar e eu vou começar a construir, a desenhar na sua vida uma nova cultura. Amados, quem já está cansado de fracasso? Quem já está cansado de desistência? Quem já está cansado de tantas coisas? Sabe por quê nós repetimos ciclos? Sabe por que tudo se repete na nossa vida? Às vezes, as coisas ruins, porque nós continuamos com as estruturas antigas. A pergunta é, acontece algo novo com pensamentos velhos? Acontece algo novo com estrutura velha? Não acontece. Então, nós precisamos o quê? Ser renovado. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2, que nós devemos o quê? Ser transformados. Aqui, ó, a nossa mente. Porque se a maneira de você pensar muda, a maneira de você enxergar muda. E se a maneira de pensar muda e a maneira de enxergar muda, as tuas ações irão mudar. Escreve isso.
Escreve: se hoje eu mudar a minha maneira de pensar, com toda certeza a minha ótica mudará. E se a tua ótica mudar, o que que acontece? Então as tuas ações vão mudar. E eu pergunto algo de vocês: quando as tuas ações mudam, o resultado muda? Com toda certeza, o resultado muda. Então, vamos trabalhar nisso. Vamos dar continuidade esse ano de 2023. Eu quero que você pegue esse link, já compartilhe aí. Eu quero que nós, esse 2023, começamos a focar isso. Vamos focar a primeira coisa. Vamos construir aqui dentro. Vamos mudar aqui dentro. Vamos trabalhar aqui dentro. Vamos ter uma nova ótica. E essa ótica, ela só pode ter êxito e vitória se for pela ótica do Espírito de Deus. Se nós enxergarmos pela ótica humana, então porque nós não fomos transformados. Aparecerá desafios, aparecerá situações complicadas na tua vida, mas quando a tua mente se torna a mente de Cristo, a tua ótica, você olha com os olhos de Deus, então com toda certeza você vai ter resultados que Deus já programou para a sua vida, para a sua família e para tudo aquilo que está à sua volta, que Deus já colocou propósito para que você viva. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Eu quero ver a turma participando. Isso, João Paulo chegou. Amém? Glória a Deus. Aqui também a turma daqui pode estar participando. Vamos lá. E aí então, se nós aprendermos esse primeiro passo, o primeiro princípio, né? Você vê que Deus chama Abrão, não é porque Abrão está ali que Deus tinha uma intenção. Sim, Deus tem toda uma intenção, porque também ele era filho de quem? Daquele que lá atrás se levantou para adorar a Deus. Sim ou não? Sim, Abrão é dessa geração. Geração de Sete, geração de Enos, olha só. E aí você vê que passa as gerações e Deus levanta quem lá na frente? Abraão. Então eu vou dizer para você, talvez hoje você está de pé, você está servindo, talvez você seja até um pastor, você seja um ministro como eu. Mas sabe por quê? Porque alguém lá atrás um dia se levantou. Porque alguém lá atrás um dia orou por você. Porque lá atrás alguém se levantou em intercessão por você. E isso é tremendo, amados. E o que nós, enquanto igreja, enquanto pessoas que foram redimidas, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos continuar orando por essa geração e pelas gerações futuras, porque a geração que virá será uma geração poderosa, uma geração que vai honrar a Deus, que vai amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E é isso que essa terra precisa, de uma geração que ame a Deus. Amém? Então, entendendo isso, amados, Abrão entendendo isso, que ele precisava romper, que para o primeiro passo, olha só, o primeiro passo, qual é o primeiro passo? Se você perguntar assim, qual é o primeiro passo que eu dou para abrir uma empresa? Chama Deus para estar à frente. Qual é o primeiro passo que eu chamo para ser restaurada a minha família? Chama Deus. Ah, mas isso aqui, chama Deus. Ele é o arquiteto da família, você está procurando quem? Está procurando psicólogo para falar sobre casamento? Pelo amor de Deus. Essa loucura. Deus é o arquiteto da família, Deus é o arquiteto do casamento. Você está procurando quem? Chama Deus. Observe os que são modelo, que são testemunho. Chame. Tenha-os como testemunho também de uma aliança firme que você tem com Deus hoje. De uma aliança que você quer, entendeu, levantar sua casa, sua família. E aí então, amados, você vê que o primeiro passo é a ruptura, ok? É romper. Ah, eu quero começar algo novo. Rompa. Primeira coisa, você vai romper. Romper com os velhos hábitos, romper com os pensamentos que geram frustrações em você, romper com pensamentos que geram desânimo. Ah, mas eu estou vivendo isso. Então, ainda que você esteja vivendo uma situação deplorável, uma situação de humilhação, mas comece a levar a tua mente para onde? Para as coisas do alto. Se a tua mente busca as coisas do alto, se a tua mente busca, então quando você está, o que você trouxe do alto? Pensamentos tremendos, pensamentos extraordinários. Porque não existe aquele assim, a gente tem que buscar as coisas do alto, e depois de um culto, está
está com a mente vazia. E depois de uma reunião, está com uma mente desistida. E depois de um momento tremendo, está com a mente fracassada. Se nós estamos num momento como esse, nos cultos, nas reuniões de GRs, nas reuniões, nos projetos, você está buscando o quê? As coisas do alto. Porque isso aqui, amados, não é coisa de baixo. Você entende? A palavra profética não é coisa de baixo. A vida de Deus não é coisa de baixo. Você entende? Então você vai buscar. Buscar significa ir e trazer. Não tem ninguém que vá para a presença de Deus e volte vazio. Ah, mas você teve um tempo de oração e continua assim vazio. Não. Então hoje você vai aprender esse percurso. Buscar as coisas do alto. Colocar a tua mente nas coisas do alto. E quando você vier, ainda que ao teu redor esteja um caos, mas a tua mente não estará entregue a isso. Aleluia? Então vamos lá, amados. E aí então, foi essa a proposta de Deus para Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou te fazer grande, tu serás uma nação poderosa, eu irei te abençoar, sê tu uma bênção. Olha que Deus pediu, sê tu uma bênção, ou defina dentro de você o que você quer. Rompa, eu vou fazer tudo isso. Uma outra coisa que Satanás investe muito na vida da igreja é o quê? O sentimento de desistência, de fracasso. Sabe por que a igreja tem esse sentimento? Porque ela não definiu. Olha só que Deus fala para Abraão, se tu uma, significa o quê? Defina hoje dentro de ti. Defina hoje dentro de ti ser fiel a Deus. Defina hoje dentro de ti buscar ou manifestar a vida de Deus. Defina hoje dentro de ti ser uma pessoa aliançada com Deus. Defina hoje dentro de ti caminhar em santidade. Defina. Porque se tu não definir, você só será uma voz que ecoa, mas as tuas atitudes serão de vergonha. Então você precisa definir dentro de você. Quando você define dentro de você, como eu tenho dito, você pode estar passando uma luta, uma guerra, uma perseguição, uma humilhação. Mas quando está definido dentro de você, que você é uma bênção, nada, eu estou dizendo, nada vai te roubar do propósito eterno de Deus. Então, o que você precisa fazer? Definir, amém? Romper, entender o propósito de Deus. Você viu que Deus disse assim, rompa, eu vou fazer isso contigo, é essa bênção que eu tenho para você, é essa palavra que eu tenho para você, e agora que você vai romper, decidiu romper, agora que você tem a garantia minha, eu quero que você seja o quê? Uma bênção. Eu pergunto de você, quantas vezes Deus te abençoou? Quantas vezes Deus te livrou, te deu livramento, te abençoou? E eu te pergunto, você permaneceu sendo bênção? Deus abriu a porta de uma faculdade para você, você permaneceu sendo bênção? Deus abriu a porta de uma empresa, de um emprego, de uma empresa para você, você continuou sendo bênção? Você entende? Você entende que quando Deus chama Abrão para viver a cultura do reino, Deus estabelece, rompa, porque continuar dessa maneira você não vai conseguir ser fiel. O teu avô não conseguiu ser fiel, o teu pai não conseguiu ser fiel, mas eu quero que você seja fiel. Rompa com as estruturas antigas. Segundo, entender o propósito eterno de Deus. Terceiro, ser uma bênção. O que diz lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 16 e 17, olha só o que diz, que não se coloca remendo velho, ou trapos velhos em panos novos. E nem vinho novo, olha só, em odres velhos. Sabe o que Deus quer fazer com você nesse tempo? Sabe o que Deus quer fazer com a nossa geração nesse tempo? Que é uma geração onde o reino dele está sendo manifesto. Aquilo que outrora estava oculto aos sábios, Deus tem dado aos pequenos. Sabe o que é isso? É Deus liberando do vinho novo sobre a igreja. É Deus liberando, entendeu, da sua revelação sobre a igreja. Mas eu pergunto, eu te falo, se você fosse odre velho, se você fosse pano novo, como é que vai conseguir permanecer diante de situações? Porque olha só, um pano novo ele está resistente, mas um pano velho, ele está ali gasto. Ele já está, entendeu, cansado. Ele já está o quê? Está fraco. E aí então coloca um pano velho e costura com um pano novo,
a Bíblia diz que o pano não vai conseguir permanecer porque ele está velho, ele está cansado, ele está desistido. É isso que Deus não quer que você seja. E Deus não quer que você seja esse pano velho, porque o novo virá de Deus. E se você também for renovado, se você tiver essa visão de ser novo, você vai se apegar ao novo, você vai ser transformado, ser renovado por Deus. E a mesma coisa, não se põe vinho novo, olha só, em odres velhos. Então, se você quer novidade de vida, você tem que abandonar a velha vida. Se você quer algo extraordinário de Deus, você tem que deixar, entendeu, a murmuração, o teu natural. Se você quer algo tremendo da parte de Deus, você tem que deixar os teus achismos, os teus conceitos, o sofisma, a apostasia. Porque você não pode caminhar com apostasia. Eu não sinto vontade de orar. Como é que você quer o novo de Deus? Eu não consigo ler a palavra. Como é que você quer o novo de Deus? Eu não consigo me determinar para me reunir de uma maneira fiel. Como é que você quer o novo de Deus? Para de se enganar, porque a Deus não engana. Você tem que parar de se enganar. Então Deus disse isso a Abrão, né? E aí Abraão sai, e a gente viu naquele momento que Deus tinha falado a Abraão, sai você e a tua esposa. E aí ele sai, leva, entendeu, uma pessoa com ele. Essa pessoa era uma parentela, a gente fala geralmente a mescla, né, porque Deus queria fazer algo novo, já seria um desafio de fazer do casal como era Adão e Eva. Imagina trazer uma pessoa mesclada, talvez que não quisesse, olha só, Ló tinha a visão do que Abraão havia falado, mas Ló não tinha a visão que Deus havia dado. Deus havia dado a visão a Abrão. Então, Deus queria fazer da vida de Abrão, fazer Abrão passar os processos, passar as lutas, os desafios, formar Abrão, para que através de Abrão viesse toda uma geração. E aí o que acontece, né? Leva Ló, e a gente vê, entendeu, ainda no capítulo 13, que eles se separam, tem briga dos pastores, Ló começa a ter uma visão diferente, começa a achar, entendeu, que a quantidade de bens, de conquistas, né, não compõem ou não comportam naquela terra. E aí então Abrão decide, olha, então você escolhe o caminho. Ló mostrou naquele momento o que ele queria. Quando Abrão fala bem assim, olha, meu sobrinho, você decide então o que você quer, para onde você vai. Se você escolher esse lado, eu vou para aquele lado. Se você escolher para esse lado, eu vou para aquele lado. Nesse momento você vê o que Ló queria, ou o que ele sempre quis de Abraão. A Bíblia fala que Ló colocou os olhos nas campinas, num lugar verdejante, num lugar bom, bonito. E este lugar bom, bonito aos olhos de Ló, batia na porta de Sodoma. Você entende? Então Ló não teve a preocupação de entender os limites. Ele queria o quê? O lugar que iria render para ele, que iria dar lucro para ele. Ele não queria saber de princípios, ele não queria saber de limites. E ele escolhe, entendeu, as campinas que davam, entendeu, que batiam a porta de Sodoma. E aí então Abraão vai para outro lugar. Aí Deus vem, visita Abraão, porque Abraão, aquilo é um impacto para Abraão, porque quando Ló sai, a Bíblia não é clara, mas nós entendemos, e é uma conjectura muito forte em relação a isso, que Abrão tinha Ló como filho. Tinha Ló como filho. Porque quando Abrão sai, ele sabe que Saraí, a sua esposa, ela é estéril. Então ela diz assim, não, vou levar esse menino comigo, porque Deus tem uma promessa, então se cumpra a promessa nele. Amados, nós não podemos jamais colocar as nossas opiniões na frente do propósito de Deus. Nós jamais podemos dar essa boa intenção. Mas eu tenho a boa intenção, já que Deus falou, já que o garoto está aqui, então eu vou unir uma coisa a outra e está certo. Não, nós não podemos ter as boas intenções diante de um propósito.
Deus ele vai mostrar, amados, quando Deus mandou estabelecer ou criar a arca, você vê que Deus deu todo o comando. Quando Deus manda criar, amados, o templo, Deus deu todo o comando. Então você vai ver que tudo que está no coração de Deus, Deus vai dizer assim, eu quero dessa cor, eu quero dessa medida, eu quero nesse tempo, eu quero neste momento, eu quero assim. Nós precisamos entender o quê? Que Deus, no seu propósito, Ele é quem dita as normas. É Deus quem dita as normas. Então, nós precisamos compreender, porque às vezes você vai querer o quê? Você vai querer dar uma ajuda, e a tua ajuda pode atrapalhar. Não coloque a tua mão no barro, no vaso quebrado. Olha só isso. Não coloque a tua mão no vaso quebrado, sendo que o Senhor já está ali, amassando. O vaso deixou de ser vaso, ele está quebrado. Na mão de Deus, já é barro. Então, cuidado com você. Às vezes você quer colocar a mão no vaso que quebrou. Ah, tadinho, não. Deus já tomou como barro. E Deus vai amassar, Deus vai tirar toda a escória, Deus vai tirar toda a impureza, e essa pessoa tendo propósito, Deus vai fazer vaso de honra. Então, amados, nós não podemos jamais colocar nossas intenções, os nossos quereres, as nossas vontades dentro desse propósito. Deus mandou, obedece. Deus testificou, obedece. Deus disse, é. Ah, mas pode? Não. Se não é dessa maneira que Deus quer, então. Por isso que é importante a nossa mente mudar para a gente ter as coisas do alto. Tendo as coisas do alto, nós iremos trazer a vontade de Deus através das nossas vidas, através das nossas ações sobre a terra. Amém? Aleluia? Então escreva aí, nunca colocar a nossa vontade diante da vontade de Deus, ou na frente da vontade de Deus, é isso. E aí o que acontece, amados? Deus vem e dá ali uma palavra a Abrão. No versículo 14 do capítulo 13, diz o seguinte, né? Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olhe desde onde estás, para o norte, para o sul, e para o oriente, e para o ocidente, olha só, né? Você vê ali, a Bíblia não fala o tempo que Deus ficou sem falar com Abrão. Não, mas você vê que na hora que Ló se separa, amados, que Abrão se separa de Ló, o que acontece? Deus vem, visita Abrão e dá uma palavra para ele, dá uma direção. Diz o seguinte, depois que Ló se separou dele, Deus disse, ergue os olhos e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha só, amados, né? Ló, ou Abrão, tinha Ló como um filho de estimação. E uma coisa, tudo aquilo que nos rouba da presença de Deus, tudo aquilo que nos rouba do propósito de Deus, amados, Deus vai mandar assim, tira. Está te tirando do foco, está te tirando do propósito, está te tirando do meu tempo de comunhão. Tu não está mais orando, tu não está mais lendo a palavra. Você entende? Tudo aquilo que te rouba da presença de Deus, amados, é necessário. Tira, ok? Eu não sei qual é o teu Ló, mas tira. De repente o teu Ló pode ser o celular. O teu Ló pode ser alguma coisa, não sei. Tá? Mas tudo aquilo que te rouba de viver a promessa de Deus, tira. Você vê que na hora, a Bíblia fala assim, quando o Senhor, depois que Ló se separou dele, né, Deus vem e diz, olhe, Ló olhou para uma campina e desejou aquela. Olha só como Deus, ele opera muito mais, né, do que pensamos e imaginamos. Ele faz muito mais além. Ele mandou assim, Abraão, agora olha para o norte, olha para o sul, olha para o oeste, olha para o leste, olha, tu está vendo tudo isso? Tudo isso eu te darei.
toda essa terra eu te darei. E mais, ele diz, a ti e a tua descendência. Ló estava passando um trauma de perca. Aquilo que é um bichinho de estimação, ou que é um chaveirinho de estimação, você sente um trauma, você sofre, né? Uma ruptura, amados, uma ruptura sempre causa isso. E Abrão estava naquele momento ali, né? E Deus vem, e Deus fala bem assim, ó, Abrão, foi um. Mas tudo isso aqui, eu vou te dar a ti e toda a tua descendência. Toda a tua descendência. Isso não significa um, não significa dois, significa inúmeros. E Abrão, de novo, olha só, talvez, conjecturando, não está escrito na Bíblia, não está escrito a palavra. Então, Abrão está numa crise de ruptura, perde o filho dele falso, o filho dele fake news, né, mesclado, perde o filho dele mesclado, perde a esposa estéril, o filho fake news mostrou que de fato queria de Abrão, e ainda Deus ainda dá essa palavra assim, olha, eu vou te dar toda a tua descendência. Olha a crise. Talvez existe uma palavra tão grande, tão poderosa sobre a tua vida, e você olha a tua realidade hoje, tu não consegue enxergar isso, tu não consegue dimensionar o que Deus está falando para você, porque a tua realidade hoje te prende. Talvez uma esterilidade em uma área da tua vida. Talvez uma área não consegue romper. E Deus, tu sabe que Deus já falou contigo. Tu sabe que tem uma palavra tão poderosa que ela chega a pesar. A palavra ela se tornou um peso porque você não consegue ver isso. Eu já vivi isso um dia. Um dia Deus trouxe uma palavra tão além da vista dos meus olhos naturais. Tão além de qualquer percepção natural sobre a minha vida. Mas eu fiz esse processo, eu rompi, trabalhei muito, busquei muito ter uma mente que Deus pudesse, entendeu? Trabalhar nela, através dela, governar. E amados, eu digo até hoje, não tem uma palavra que Deus liberou sobre a minha vida que não tenha cumprido. Todas as palavras. E as palavras que está vindo, e as palavras que por vir, que virão, Deus já realizou na minha vida. Então, tu vai chegar a um nível que você vai romper, que o Espírito Santo vai lhe dar força para romper com isso que te prende, para romper com essa esterilidade, para romper com o que é fake news na tua vida. E então Deus, Ele vai fazer o extraordinário na tua vida. Deus vai fazer e a tua geração será poderosa, amém? Continuando, né? Porque versículo 15 ainda, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Para sempre. Então o que a gente vê aí, amados? Que Abrão, ele viveu todo esse percurso, a história dele, teve Isaac, teve todas as gerações, e Abrão foi. E eu te pergunto, esse sempre de Deus continua? Claro. Sabe, esse sempre que Deus falou, isso eu te darei para sempre, Abraão, tua descendência. Sabe onde está se cumprindo? Na minha vida e na tua vida. Aquela palavra que era tão além dos olhos de Abraão, era tão além da idade avançada de Abraão, era tão além das coisas que cercavam Abraão, amados. Ela foi tão poderosa que até hoje ela permanece viva na minha vida e na tua vida. E eu quero te dizer que é para sempre. Você, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos, e assim por diante, eles irão viver essa promessa. Essa promessa, aleluia. Continuando, no 16 ainda. Farei a tua descendência como o pó da terra. Olha só, né? Eu e você somos um grãozinho.
Somos um grãozinho. Agora, quantos grãozinhos já passaram de geração em geração, amados? A palavra diz que Deus faria da descendência de Abraão como o pó da terra. Então se contará também a tua descendência. Versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te... Você vê que depois que Deus traz a promessa, depois que Deus... Outra palavra, ruptura. Depois Deus traz uma promessa e depois Deus traz o quê? A aplicação da promessa. Você vê lá atrás, Deus traz uma palavra para Abraão romper, a promessa e depois a aplicação. Qual é a aplicação da primeira palavra que Deus dá? Ser tu uma bênção. Tu tem que aplicar. Então Deus vai falar contigo, vai te direcionar, mas tu tem que aplicar, amigo. Para de ser, entendeu? Nécio. Para de ser ouvinte. Para de ser aquela pessoa que ouve. E depois você reclama para Deus, Deus, nada acontece na minha vida. Sabe por quê? Porque você é ouvinte. Você vive contando historinha. Então o ouvinte, ele vai só contar histórias. Mas o praticante, ele vai dar testemunho do que Deus está fazendo na vida dele. E você vai sair da condição de ouvinte e vai se tornar uma testemunha viva de Cristo. Porque Deus vai operar na tua vida sobremaneira. Você vê aqui a aplicação. Deus vem, estabelece ruptura a Abraão, dá uma palavra, uma promessa e diz, agora levanta-te, vai, caminha, largura, comprimento, faz acontecer. Amados, isso, compartilhe, pode compartilhar. Rita, cura, já está estabelecida, vamos crer, em nome de Jesus. Já está estabelecido, gente. Nós precisamos crer, entender que nenhuma palavra de Deus virá sem aplicação. Quando alguém pergunta de mim, qual é o êxito que eu tenho na minha vida? O maior êxito que eu tenho na minha vida, amado, de tudo que eu vivo, de todas as bênçãos, de todas as conquistas que eu tenho na minha vida, que Deus agregou, sabe qual é? A aplicação da palavra. Porque eu sou aquela pessoa, Deus falou, tchau, já estou fazendo hoje. Mas não existe mais. Sempre eu digo, eu sou louco, Deus falou, eu me lanço nisso, eu faço acontecer. É para agir, então é agora, vamos fazer acontecer. Então, o êxito da minha vida, do avanço, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de todas as conquistas, amados, é porque Deus falou, já era, está dito, está praticado, vai ser praticado. E aí então, anote isso. Sabe por que você tem parado muito tempo estagnado? E você sabe que Deus tem falado, você sabe que Deus tem ministrado, você sabe que Deus tem te revelado. Está exatamente aí, porque você tem ouvido a Deus, Deus tem falado com você, você sabe já que é Deus que tem falado com você. Mas sabe o que você tem feito? Você não tem praticado a direção de Deus. Você não tem praticado a palavra de Deus. Você não tem praticado aquilo que Deus disse para você praticar. Você tem que sair do discurso. Você tem que sair, entendeu? Dessa morbidez espiritual. Você acorda, parece que você já acorda numa morbidez espiritual, já acorda debaixo de cadeias. E quando você acorda numa morbidez espiritual, sabe o que acontece? Você já não ora. Você já começa comprometendo o teu dia, porque você já não ora. Você já não lê a palavra. Você já começa a comprometer o que tem para acontecer naquele dia. Conexões, uma bênção, uma porta, coisas grandiosas para acontecer, mas você já comprometeu. Sabe por quê? Porque você entrou na morbidez espiritual. O que é morbidez espiritual? É quando Satanás consegue colocar um peso sobre você, uma abóbora sobre você e te prender. E naquele período você começa a caminhar de maneira natural. Você acorda natural, você vai para o trabalho, para a faculdade, para o estudo naturalmente, e você vive o dia todo naturalmente, e o homem natural, ele está propenso a muitas falhas, a muitos julgos, a muitas situações complicadas. O homem espiritual está propenso a isso? Tá, mas ele sabe sair. Porque o que é espiritual reconhece quando é uma cilada do inimigo. Aleluia?
Aleluia? Então coloca aí, escrevam aí, devemos sair da morbidez espiritual. Escreva também, né, toda promessa vem uma direção de aplicação da promessa de Deus. Eu quero que vocês escrevam isso, porque depois vocês vão estar vendo aí e lembrando qual foram os remas que Deus entregou. E aí a gente avança, amados. Levanta-te, olha só a aplicação. A aplicação da palavra é essa, viu? Nessa segunda vez que Deus vem e visita. Aplicação. Levanta-te, percorre a terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. Deus novamente falando, eu vou te dar. Amados, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que retroceda. Deus falando uma vez, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Não tem acontecido na tua vida, você é o culpado. Você é o responsável. Se Deus falou, Ele tem toda a intenção de fazer na tua vida, porque Ele quer te usar para que o propósito dele se estabeleça nessa terra. Que você seja usado na tua geração e que você possa influenciar a tua geração. Porque a promessa de Deus, amado, é uma promessa geracional. Deus não vai me levantar apenas por mim. Deus vai me levantando por causa da geração que vai vir. Por causa de você, por causa dos meus filhos, por causa dos nossos filhos, por causa de todos aqueles que virão. É essa a intenção de Deus nos levantar hoje. É essa a intenção de Deus te levantar hoje. Não é porque Ele quer te dar uma vida boa, não é porque Ele quer te dar um livramento hoje. É porque Ele quer impactar a tua geração, mas através da sua vida. Através da sua vida. Aleluia. Vai escrevendo os remas aí. Versículo 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar. Tremendo, você vê a aplicação, ele já levanta a tenda, ok? Então levanta. Vou usar uma expressão que eu sempre uso, você sabe. Levanta a bunda. Levanta a bunda da cadeira, levanta a bunda do sofá, levanta a bunda. E vai cuidar de estabelecer a obra de Deus. Vai cuidar de estabelecer o propósito de Deus. Vai cuidar de estabelecer, entendeu? Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, o propósito de Deus. Levanta a bunda. Abraão o quê? Na hora, pegou, levantou as tendas e já foi. Já foi medir os comprimentos, já foi caminhar, já foi ver, entendeu? Levanta-te. Comprimento e largura. O que ele foi fazer? Ele foi caminhar na palavra, ó. Quando ele estava andando, ele estava caminhando o quê? Na palavra, ok? Amados. E aí então, Ló, na sua vida boa, Abrão já estava vendo o mover de Deus extraordinário, olha só, amados. Abrão já estava vivendo ali um mover, já levantando o altar de novo, Deus estava ali, uma relação tremenda, ok? É essa relação que você precisa ter com Deus, tá bom? O meu love, meu marido, minha esposa, tem que ter, tem. Meus pais, tem que ter, tem. Mas o maior love que você precisa ter, o maior amor, que não é um amor natural, não é um amor carnal, é de Deus, amados. E Abrão, nesse momento, estava de novo ali, ó, numa conexão poderosa com Deus. E aí, de repente, a gente vê lá no capítulo 14, lá no versículo 12, a gente vê as guerras ali dos 4 reis, no versículo 12 de 14, a gente vê o infortúnio, né? Ló novamente entra em cena, gente. Olha só, versículo 12 do capítulo 14. Apossaram-se também de Ló. Teve uma guerra lá, que Ló foi no meio. Olha só, né? Amados, eu vou dizer para você, não ande em más companhias. Porque na hora que aparecer o que tem que aparecer, se você estiver associado às más companhias, e a Bíblia fala que as más companhias corrompem. Se você estiver associado, você vai ser tido como, você vai ser tomado como, ok? E aí então, Ló estava onde? Estava vivendo a vida que ele queria, né? Como o pessoal, a turma dos manos diz, né? Leve e tranquilo, né? Aprendi, suave. Onde eu aprendi isso? Não foi no Rio não, tá, gente? Para não dizer assim, foi o Rio de Janeiro, tá falando mal do... Não foi no Rio não, tá? Mas o carioca usa, entendeu? Tá tranquilo e suave, né? E aí,
tranquilo e favorável. Agora pronto, a palavra certa. Aí Ló estava tranquilo e favorável. Amadinho, para você que é Ló, para você que se desviou, para você que está longe, para você, vou trazer essa conexão. Você que acha que está livre e favorável, leve e favorável, cuidado. Porque na hora Satanás ele arma a emboscada para você. Retorne para Deus. Ah, mas é Ló, como ele retorna? Eu estou trazendo aqui, tirando do contexto, tá bom? Eu estou tirando do contexto para te incluir no texto, tá bom? Então, você não é Ló, por isso que você não é Ló, e se você não é Ló, volte, tá bom? Agora, se você é Ló, fique para lá, tá certo? Mas se você não é Ló e está desviado, está na porta de Sodoma, ah não, eu não estou indo para a igreja. Que igreja, rapaz? Vai ser igreja tua. Para de ir para a igreja, se torne igreja. Ah, mas eu não estou indo para a igreja, mas também eu não estou no mundo. Mas está na porta de Sodoma. Está nas planícies, está favorável. É ou não é? Ah, não, mas o negócio de igreja é muito chato. É, rapaz, só não espere que Deus tenha esse sentimento por você, porque na hora que Ele te achar que você não merece isso, aí complica para você. Então vamos lá. Vamos lá. Já foi dado o recado para você, desviado. Aí então, Ló aparece em cena. E aparece na cena como? Teve a briga lá dos reis e Ló foi, pá! Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver? Vem cá. Vem cá. Quantas vezes Satanás te colocou numa cilada e você disse, meu Deus, eu não tinha nada a ver com isso. E você foi levado. Então saia das planícies que ligam a Moabe. Ou que liga a Sodoma. Olha aí. E aí então, olha só. Apoderaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma. Olha, ele já não estava, amados, corrigindo o texto, ele já não estava mais à espreita. Eu acho que foi tão legal ele se desviar. Oh, meu Deus, eu não sei. Tem alguém que depois vai ouvir isso aí desviado, tá bom? Então, leve tranquila essa palavra. Tá? Não fique com raiva de mim, não. Porque Deus quis te visitar hoje. E aí, então, ali já não era mais, ele não estava somente nas planícies, agora ele já estava, entendeu, se lambuzando. Ele já estava em Sodoma, ele já estava na cidade, já estava ali entregue. Entregue que eu digo, na verdade, ele tentava viver uma falsa fé dentro de casa, ok? Vamos lá. Olha só. E aí, então, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Pegaram Ló, pegaram a sua família, pegaram os bens, e partiram. Versículo 13. Porém veio um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu, este habitava junto dos cavalhais de Moré. E o amorreu, o irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Versículo 14. Ouviram Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. Ok? Aí a notícia chega a Abrão. E Abrão, na hora, se levanta para ir dar livramento ao seu sobrinho. E olha só, isso aqui a gente sempre fala. Abrão leva um exército de 318. O exército do inimigo poderia ser até muito maior. Mas Abrão leva o quê? Não somente um exército. Ele leva o quê? Olha só o que ele leva. Ele leva 318, porque o pessoal faz muito campanha em 318, né? Não é 318, amado. Porque chega lá no final, só chega a 300, às vezes só chega a 100, às vezes só chega a 50. Na verdade, o que Abrão leva, eu vou lhe dar essa dica, você escreve aí. O que Abrão leva, ele leva da sua melhor essência. O que Abrão leva, ele leva da sua melhor formação. Olha o que a Bíblia diz: formados ou nascidos na sua casa. É o que está escrito aí, ok?
Você pode escrever esse versículo aí para os irmãos depois verem o que está escrito. Versículo 14. De novo, ó. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa. Amados, Abrão leva o seu melhor, a sua melhor performance. E aí então, por que a gente chama de casa paterna? Por que a gente fala de casa? Porque é onde estão sendo treinadas pessoas, estão sendo formadas pessoas. Pessoas que vão se levantar nessa geração e que vai se posicionar e que vai conquistar tudo aquilo que Deus disse. Aí Abrão, ele leva da sua casa o quê? 318. Mas não é levar 318. Não é levar os mais capazes. Sabe qual é o significado desse versículo? É que ele leva gente de confiança, gente que foi trabalhada, formada, treinada por ele. Por ele. Então Abrão ia dizer assim, vai! E o que ia acontecer? Os 318 iria parar. Avança! Avança. Porque a melhor coisa, amados, é você literalmente trabalhar com uma geração que entende a essência. Então, Abrão trabalha aqueles 318 que eram exatamente a melhor performance dele. Por isso que a Bíblia diz, nascido na sua casa. E isso traz essa conotação, que foi formado diretamente por Abraão. Por Abrão, na sua fé, na sua obediência, na sua qualificação de quem era Deus em tudo. Ok? Aí a gente avança, vamos lá. Versículo 15. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu-os até Obar, que fica à esquerda de Damasco. Versículo 16, trouxe de novo todos os bens e também a Ló, o seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Olha só, amados, isso significa que foi levado toda a riqueza de Ló. Imagina, Ló saiu de perto de Abrão por quê? Porque ele queria ficar rico. Ele queria a melhor terra, ele queria os melhores gado, ele queria a maior riqueza, ele queria a maior. E aí, de repente, o inimigo veio, num piscar de olhos, ó. Já aconteceu isso contigo? Que você abandonou os princípios e os valores de Deus? E, de repente, o inimigo veio e sequestrou os teus bens, as conquistas? E você vê que Abrão, ou a paternidade de Abrão é aquele que resgata. Abrão resgatou Ló, Abrão resgatou os bens, resgatou, e tinha um povo. Para você ver que quando Ló decidiu, foi uma decisão tão louca que comprometeu todo um povo. Por isso nós jamais podemos, amados, decidir por nós. É Deus que tem que decidir por nós. Amém? Versículo 17. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, olha só, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, e o vale, que é o vale do rei. Olha só, versículo 18, né? Melquisedeque, rei de Salém, aqui a gente precisa trazer essa tradução, Salém, Jerusalém, um reino de paz e justiça, ok? Trouxe o quê? Pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, olha só, né? Abrão vem da guerra, resgata, entendeu, os que estavam ali aprisionados, amém? Então, trabalhamos para levantar uma igreja de essência para resgatar, ok? E aí, Abrão vem caminhando, e de repente, cometi com 318, com todo mundo, e aparece um rei de Salém, o reino de paz e justiça. Entende? Porque nós que trabalhamos para estabelecer a cultura do reino, nós falamos paz e justiça do reino, né? E aí então, ele oferece o quê? Pão e vinho.
Mas para oferecer pão e vinho tinha que ser o quê? Uma autoridade espiritual, um sacerdote. E a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E aí, você que diz assim, mas a ceia não é da nova aliança, a ceia não é no Novo Testamento, né? Você vai vendo aqui Abrão ceando com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Agora olha só, preste atenção. Abrão exerce a paternidade, ali resgata uma geração, um povo, né? Ainda que seja desobediente, mas resgata. E aí você vai ver o quê? Você vai ver que vem um sacerdote maior. Você vai ver que vem uma paternidade maior, amados. E aí uma paternidade maior vem e testifica o que Deus havia falado. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Deus usa a boca dele, ou ele na representatividade, né? Abre a boca e sela a palavra de Deus. Bendito seja Deus de Abraão, Criador dos céus e terra. Olha só, você entende? O que uma paternidade pode fazer? E você que também é pai espiritual de outros, você não pode ficar sem uma paternidade. Tá? Você que é um ministro, você que tem um ministério, eu estou caminhando sozinho, mas quem te orienta? Quem te ensina? Quem está com você para entrar numa guerra, para entrar, entendeu, num desafio? Então isso é importante. Mais adiante se fala disso. Hoje vamos falar disso. Então você vai ver exatamente isso, ok? Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só o que ele fez. E abençoou Abraão e disse, abençoou, mas quem? Quem na terra teria poder para abençoar Abraão, amados? Quem? Né? Então, a figura de quem aí? De Melquisedeque, que é a figura de Cristo. Que é isso? Isso é uma heresia. Calma. Coloca teu coração em paz. Você vai entender. Tá bom? E aí, então, Melquisedeque era essa figura. Quem é o sacerdote do Deus Altíssimo? É eu? Não. Eu sou um sacerdote estabelecido por Deus. Mas existe um sacerdócio do Deus Altíssimo que está acima de todos os sacerdotes. E esse é Cristo Jesus, amados. Ele é o sumo sacerdote. Ele é esse sacerdote. Mas calma aí, Jesus não veio só lá no Novo Testamento? Pois é, para dar nó na tua cabeça. E aí você precisa entender que a Bíblia diz isso. Você precisa entender que Melquisedeque, a figura desse sacerdote, desse sacerdócio altíssimo, do Deus Altíssimo, amados, apareceu a Abraão. E aí, você vai chamar a Bíblia de mentirosa? Com a sua maneira, que a Bíblia diz isso. E quem mais poderia abençoar Abraão na terra, amados? Ninguém, somente Deus. Ou a figura desse sumo sacerdote, que é Jesus. Olha só. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui o Criador dos céus e terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas... Olha só, quem que deu a vitória para Abrão quando ele foi lutar com os 4 reis? Deus. Deus. Amados, por mais que você tenha trabalhado no seu ministério, por mais que o seu ministério seja poderoso, exitoso, avance, é Deus que te dá a vitória. Abrão poderia dizer, não, mas esses aqui eu trabalhei, eles são 100%, eles são... Nada, amados. É Deus quem dá a vitória. Não adianta você orgulhar, ficar com o coração orgulhoso, não. É Deus quem dá a vitória. Nós não conseguimos nada sem Deus. E o que o sacerdote Melquisedeque fala? O Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos na tua mão. Então, eu tenho 5 faculdades. E daí? É Deus que permitiu. Eu conquistei muito na vida. E daí? É Deus que permitiu. Porque eu sou um homem letrado. E aí? É Deus que permitiu.
Porque se não fosse Deus na tua vida, meu querido, se não fosse Deus na tua vida, tu não era ninguém. Se não fosse Deus na nossa vida, a gente não era ninguém. Eu, talvez era o lixo e continuaria sendo lixo, a escória dessa sociedade. Você entende? É Deus. Nada, é porque eu sou inteligente, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. A gente não tem nada, gente. É Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus apenas nos abençoa. Agora olha só, agora você vai correr. Deixa eu ver quem está na live aí. Eita, muita gente abençoada na live. Mas não corra não, tá? Você que está aí assistindo, não corra não. Olha só, tu sabe que Abrão fez? Na hora que a bênção veio, na hora que a palavra foi liberada, na hora que o destino dele foi selado, sabe o que Abrão fez? Devolveu ou entregou todos os dízimos de todas as conquistas, de tudo que tinha. Deixa eu ver, alguém vai sair? Opa, não, ninguém saiu, olha, eita, esse povo é um povo de princípio, essa geração é uma geração, né, que entende, olha só, aleluia, né? Amados, você vai ver, na hora que Abraão recebe uma palavra de desate, na hora que Abraão recebe uma direção, na hora que uma palavra vem e liga Abraão o destino dele, o que ele faz? Ele pratica princípio. E qual é o princípio que ele pratica? Devolve o dízimo de tudo. Eu disse o quê? Tudo. Mas foi tu que disse. Não, está escrito aqui na Bíblia. Ele devolveu o dízimo de tudo. Ok? Não, mas o meu cálculo é de isso, daquilo, mas esse aqui eu não mexo. Eu não vou ficar falando. Deixa que o Espírito fale com você. E aí então, amados, para a gente entender, olha só. E aí a gente vai para entender aquilo que eu falei assim, mas como? Jesus, Cristo, como assim? Mas Jesus não se manifestou, Cristo não sei o quê. Abra lá em Hebreus, no capítulo 7. Hebreus. Isso. Eu vou começar no 5 aqui, eu vou ler alguns versículos rapidamente no 5, tá? Eu quero agora conectar você, aí você entende. Você falou que ele é, o Melquisedeque é a figura de Cristo. Não, não falei, a Bíblia que fala, tá bom? Eu apenas repeti. Então vamos lá, conectar isso, para não ficar avulso. Vamos lá, olha só. Capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a favor dos homens, oferece tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes, e porque erram, pois também eles mesmos estão rodeados de fraqueza. Isso está falando do sacerdote natural, ok? Ou daqueles que são levantados, mas não é o sumo sacerdote. Ok? Aí vamos lá, versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por, como aconteceu com, tá? Então, você que é pastor, você que é apóstolo, você que é profeta, você que é evangelista, você que é mestre, você que é, sei lá o que você diz que você é, tá bom? Então, para de bater no teu peito, porque eu sou apóstolo, eu sou evangelista, eu sou profeta. Não é nada. Está aqui, ó. Ninguém toma para si esta honra, senão você vai cair no opróbrio. Você vai cair no engodo terrível. Amados, nós não somos nada. O que se manifesta aqui é a misericórdia e graça de Deus. Você entende? E aí então, amados, olha só o que diz. Versículo 4 ainda. Ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Versículo 5. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho
que hoje te gerei, como em outro lugar também diz, olha só, como em outro lugar também diz. E qual é o outro lugar que diz? Versículo 6, olha só o que diz. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ok? Então, nós vemos aqui, uma ordem chamada o quê? Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo... E quem é sacerdote para sempre? Quem é o sacerdote que nunca vai, que não errou e que nunca vai errar? Jesus. Os que são tomados da carne são dados por Deus para que possam ajudar a quem? A outros que têm fraquezas, porque também assim são rodeados de fraqueza. Mas o sacerdote do Deus Altíssimo, esse será sacerdote sempre. Sempre. Aleluia. Capítulo 7 agora. Versículo 1. Porque este Melquisedeque, versículo 1, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus, que saiu ao encontro de, quando voltava da matança dos reis, e o em Abrão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de... Quem é o rei de justiça? É Davi? É Salomão? É Jesus. Ele é o único justo, rei justo. Amém? Ele é o único justo. Depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, ok? Anotem aí, amados, anotem aí quando alguém pergunta assim, mas por que paz e justiça do reino? Aí você já tem aqui, lá em Gênesis e em Hebreus novamente, né? Por quê? Porque a gente apresenta um rei de paz e justiça. E que este rei, ele traz o quê? Um reino, e esse reino é um reino de paz e justiça. Amém? Então, esse rei, que é o único rei justo, o único rei de paz, é o único que pode dar paz e o único que pode promover justiça. Amém? E aí, então, a gente fala paz e justiça de quem? Do reino. Porque não existe, amados, paz fora do reino. E não existe justiça fora do reino. E esse reino tem um rei, que é um rei de paz e de justiça. Versículo 3, olha só. Esse Melquisedeque, ele era sem pai e sem genealogia, que não teve princípios de dias e nem fim da existência. Quem é esse, gente? Que não teve início nem fim. É ou não é? Jesus, ou o próprio Deus, porque ninguém criou Deus. E ninguém estabeleceu um dia para acabar Deus. Eu vou te criar Deus e tal dia você vai acabar. Não. Ele não tinha o quê? Genealogia. Ele não tinha pai e não tinha mãe. Quem é esse que não tem pai nem mãe? Todos nós tivemos. É ou não é? E ainda que Jesus, matéria física, teve José e Maria, mas ele já existia. Então, quem criou? Por isso que a gente fala que Melquisedeque, eu entendo isso, que Melquisedeque, esse que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim da existência, olha só, não teve fim da existência. E a gente sabe, amados, ou é o Pai, ou é o Filho, ou é o Espírito. Porque fora isso, todas as demais coisas foram criadas, teve data de criação. Ainda que seja para a eternidade, mas teve data de criação. Fim da existência, entretanto, semelhante ao Filho de Deus. Olha só,
esse Melquisedeque, ele permanece sacerdote perpétuo. Qual é o único sacerdote perpétuo, gente? Jesus. Não existe um outro sacerdote perpétuo. Jesus é o único sacerdote perpétuo. Amém? Versículo 4 ainda. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou ou devolveu o dízimo, tirando de todos os despojos. Ó, gente, nó na tua cabeça. Nó na tua cabeça. Ah, tá, mas o dízimo é da lei? Abraão vivia o quê? Vivia na lei? Não. Então o dízimo não é da lei. Para você que é ovelha de YouTube, porque se tem ovelha de YouTube é porque tem pastor de YouTube, né? E os pastores de YouTube ensinam o quê? Ah, não, mas não existe mais dízimo, porque o dízimo era da lei. Calma aí. Então aqui Abraão não está na lei, Hebreus não está na lei, e por que Abraão reconhece esse Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele entrega o dízimo de tudo? Nó na tua cabeça, ok? Então, e era, olha só, veja como era grande, né? E Abraão, o patriarca, devolveu o dízimo, tirando dos melhores despojos. Olha só, versículo 5. Ora, se não é da lei, também é da graça? Não, da graça não é. Então, se o dízimo não é da lei, não é da graça, Abraão, que tem uma promessa perpétua, correto? Melquisedeque, que é um sacerdote perpétuo, correto? Então, isso está na eternidade. Nó na tua cabeça. Abraão pratica com alguém que está na eternidade um princípio de eternidade que está fora da lei e que está fora da graça. Nó na tua cabeça. Eu gosto desses alunos aí, olha. Eita, aleluia. Escreva aí, dízimo não é da lei e nem da graça. É um princípio eterno. E agora, mas como? Eterno? Quer dizer que lá a gente vai entregar... Calma, calma. Tenha paciência. Tem a aula 9, 10, 11, 12... Tem a aula número 200, você vai aprender uma hora. Fique apenas calmo, ok? Olha só. Entretanto, aquele cuja, a genealogia, versículo 6, cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Versículo 7. Evidentemente, é fora que qualquer dúvida que o inferior que o inferior é abençoado pelo superior. Então, olha só. Quem era inferior? Abraão. E quem era o superior? Melquisedeque. E quem é o superior de tudo, amado? Jesus. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais, olha só. Aqui, na hora que você tem essa prática de semear, de ofertar, de dizimar, quem é que recebe? Dízimo, amado, e primícias é o sacerdote da casa, é o ministro da casa. Então você tem que ter a prática de trazer os dízimos e ser abençoado. Tem que ter uma palavra de bênção sobre a tua vida, ok? Então, aliás, aqui são homens mortais, tá? Porque essa prática, esse princípio, né, você está entregando para um homem ali, mortais, olha só. Para um homem, mortais, os quais recebem dízimos. Porém, ali, aonde esse ali? Ali, aonde esse ali? Lá, olha só. Ali, aquele quem se testifica que vive, tá? Então aqui são homens mortais que recebem os dízimos, que é um princípio. Mas na hora que você entrega com fidelidade, com honra, os dízimos, as primícias, a esses que são sacerdotes, mas tem um sacerdote maior sobre eles, são homens mortais. Mas ali,
quem recebe é Cristo. Então, Cristo, ele continua, o rei do reino, continua recebendo os dízimos da igreja. Quando você é primiciador, quando você é dizimista, o Senhor continua recebendo, porque aqui são homens naturais, mas lá é Ele quem recebe. Então, na hora que você pratica aqui, Ele está recebendo lá. Por isso, cuidado, não queira te enganar e nem enganar esses homens mortais. Porque lá em cima, Ele está recebendo. E Ele sabe, mas Deus conhece o meu coração e Ele sabe exatamente o quanto você é infiel. Ele sabe exatamente que você, no dízimo que não é seu, que pertence a Ele. Vamos, que hoje a palavra não é sobre dízimo. Vamos lá. Versículo. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deles, tá? Tá, e a história de Levi, porque Arão recebia e depois dividia com as viúvas, com os que estavam do lado de fora, os que passavam fome, tá? Lembra da ordem araônica? Tá. E da ordem de Melquisedeque? Ok. Nó na tua cabeça. Se você não tiver o espírito, nó na tua cabeça. Olha só. A ordem de Levi recebia por ordem de Abraão. A ordem de Melquisedeque, o dízimo continua a quem? Aí já ao sacerdócio do Altíssimo, o sacerdote do Altíssimo, ok? Então, no tempo araônico, ou dos levitas, eles administravam, Deus havia dado o quê? Uma permissão, tipo, você sabe o que é permissão? Tá, eu vou permitir que vocês usem e administrem desta maneira, até que, ok? Até que. Quando a ordem levítica ou araônica, ela sai, porque ela saiu, mas aonde tem isso na Bíblia? Só continua lendo. Ela sai e é estabelecido o quê? A ordem de Melquisedeque. E aí quando o reino vem, a cultura do reino vem, e as coisas vão se encaixando, e você vai buscando entendimento, revelação dessa palavra, você vai entender a cultura do reino, você vai vendo assim, aonde estava tudo isso? Sempre esteve aqui. Mas agora, pela multiforme sabedoria de Deus, pelos fundamentos apostólicos e proféticos, a igreja está autorizada a viver uma dimensão maior. E você é essa pessoa que Deus escolheu nesse tempo, nessa geração. Você é essa pessoa que Deus tem levantado para impactar a sua vida e para, através da sua vida, impactar toda uma geração. Chegou o tempo dos impérios humanos caírem. Chegou o tempo das chamadas igrejas, empresas caírem. Chegou o tempo de tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é enganoso cair, para que seja estabelecida as verdades do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E essa é a cultura do reino de Deus. Que você possa receber isso e que essa daqui seja apenas uma pequena parte de coisas grandiosas que Deus vai lhe dar. Porque a minha oração é que a partir de agora, isso aqui já não se torne mais algo natural para você. Quando você lê, os teus olhos se abrirão em uma outra dimensão. Amém? Deus abençoe vocês. Paz e justiça do reino, Deus possa lhe acrescentar grandemente.